Era quase meia-noite quando o segundo celular vibrou na gaveta da minha mesa de cabeceira. Não o aparelho que uso no dia a dia, mas o outro, o número que dei para apenas uma pessoa no mundo. Abri os olhos no escuro. 42 anos como magistrado federal me ensinaram que existe uma diferença entre acordar e despertar. Quando aquele telefone toca, não existe transição. O corpo simplesmente passa de repouso para estado de alerta total, sem o intervalo do sonho. Peguei o aparelho antes do segundo pulso. A tela iluminou o teto do meu quarto em Jundiaí. O nome na tela dizia apenas: Mateus. Fala, disse minha voz, rouca mas firme. Do outro lado, o som de monitores cardíacos. Um silêncio curto, aquele tipo de silêncio que já traz a informação antes das palavras. Vovô. Eu tô no hospital. O Renato quebrou meu braço. Ele falou que eu caí na escada. E mamãe ficou quieta. Senti a adrenalina entrar no sangue da maneira que só conheço de décadas em corredores de tribunal, quando um julgamento vira do avesso no momento em que você menos espera. Não a adrenalina quente do pânico. A outra, a que afina o raciocínio como pedra de amolar faca. Qual hospital? Perguntei, enquanto já levantava da cama. Santa Mônica. Box 6 da emergência. Eles estão esperando o ortopedista. Não assine nada. Não aceita nenhuma versão de ninguém. Eu chego em 20 minutos. Vovô. Ele tá aqui. Chegou antes da ambulância. Entendi o que aquilo significava. Renato Cavalcante não era homem que chegasse a lugar nenhum sem um plano. Me vesti no escuro com a precisão de quem passou décadas preparando audiências às 6 da manhã. Calça escura, camisa, o paletó que sempre deixo na cadeira, peguei a carteira, os 2 telefones e o pendrive que fica no bolso interno da pasta desde setembro do ano passado. 9 meses de observações documentadas marcadas com data e hora, com a frieza analítica que aprendi na faculdade de Direito e nunca mais larguei. Enquanto tirava o carro da garagem, minha mente percorreu o arquivo mental que construí desde que percebi o que estava acontecendo dentro da casa da minha filha. A primeira entrada foi em setembro. Mateus apareceu aqui numa sexta-feira. 14 anos recém-feitos, com uma sudadeira de manga longa num dia de 32 graus. Perguntei se estava com frio. Ele disse que tinha se arranhado jogando bola. Eu vi o jeito que ele desviou o olhar para a janela quando eu fiz a pergunta, e anorei internamente. Não é arranhão. É postura de quem aprendeu a proteger uma história ensaiada. Não falei nada. Abri um documento seguro no computador. Entrada 1. Setembro, sexta-feira. Hematoma no antebraço esquerdo, visível acima do pulso. Postura evasiva. Narrativa inconsistente com o tipo de lesão. Sujeito em observação. Nas semanas seguintes, o arquivo cresceu. Entrada 7. Mateus parou de aparecer aqui sem avisar com antecedência, como fazia antes. Sempre ligava para confirmar se estava tudo bem. Aprendi a interpretar isso. Estava verificando se eu ia contar para alguém que ele tinha estado aqui. Entrada 14. Minha filha deixou de me ligar para conversar. As chamadas viraram pontuais, curtas, com o Renato sempre ao fundo. Entrada 21. Marcas cor de mostarda no pescoço de Mateus, quase cobertas pelo colarinho. Quando perguntei, ele disse que tinha dormido mal. 42 anos interpretando provas documentais me ensinaram que o detalhe que não encaixa é o único detalhe que importa. Renato Cavalcante, engenheiro civil, sócio proprietário de uma incorporadora com contratos públicos em 3 municípios da região. Homem de mão de ferro em reuniões de negócio. Encantador em jantares sociais. Entrou na vida da minha filha 18 meses atrás, 8 meses depois que o pai do Mateus faleceu. Carla estava vulnerável, e ele soube exatamente como parecer o que ela precisava. Na primeira vez que o conheci, prestei atenção nas incoerências, não no aperto de mão. Chegou 12 minutos atrasado para o jantar que ela organizou para nos apresentar. Chegou tarde o suficiente para que a entrada dele virasse o centro da sala. Quando eu perguntei sobre os negócios dele, a história estava elaborada demais para ser espontânea. E em menos de 30 minutos,
Ele não estava mais perguntando sobre Mateus. Estava perguntando sobre minha aposentadoria, sobre meus anos como juiz federal, sobre quantos processos difíceis eu tinha visto passar. Eu sorri e não disse mais nada. Mas quando cheguei em casa, abri o computador. Entrada 0. Primeiro contato. 18 meses atrás. Padrão de avaliação de ativo. Sujeito fazendo diagnóstico patrimonial e de rede de influência. Manter distância calculada. Observar. As luzes do Hospital Santa Mônica apareceram no final da Avenida João Pessoa, às 0h17. Estacionei no acostamento, ignorei a placa de proibido parar. 42 anos de magistratura me deram uma coisa que dinheiro não compra: a capacidade de calcular qual regra pode ser quebrada e qual não pode. As portas automáticas abriram com um sopro de ar frio e desinfetante. Conheço esse cheiro desde que minha mulher esteve internada aqui anos atrás. É o cheiro de quando a vida para de fingir que é controlável. Varri a recepção da emergência com os olhos. Não precisei procurar muito. Renato Cavalcante estava encostado no balcão de enfermagem, com a postura de quem está fazendo um favor ao lugar. Camisa social aberta no colarinho, os ombros largos, relaxados, estava falando baixinho com uma técnica de enfermagem, a cabeça levemente inclinada, o sorriso que eu já tinha aprendido a reconhecer. Não era o sorriso de um pai preocupado, era o sorriso de um homem estabelecendo um perímetro. Quando entrei no campo visual dele, algo mudou. Foi sutil um estreitamento dos olhos, o peso do corpo deslocando levemente para a perna de trás, o reconhecimento frio de alguém que não esperava encontrar resistência organizada. Ignorei-o da maneira que se ignora um obstáculo que já foi catalogado. Fui direto até a coordenadora de enfermagem. Boa noite. Sou Osvaldo Ferreira. Meu neto Mateus está no box 6. Preciso do estado clínico dele e falar com o médico responsável agora. A enfermeira crachá dizia Sônia olhou para mim, depois para Renato, e naquele meio segundo eu li o conflito inteiro. A pressão silenciosa que ele já havia instalado nela antes de eu chegar. Antes que ela respondesse, ouvi passos rápidos vindo do corredor interno. O Dr. Fábio Mendes, chefe do plantão de emergência, com quem estudei na PUC há 30 anos. Osvaldo. Sua voz estava plana e profissional, mas os olhos disseram outra coisa. Uma palavra. Numa salinha com paredes de vidro, ele virou de costas para o corredor, bloqueando a linha de visão do Renato. Falou baixo e direto. O laudo preliminar do ortopedista já está aqui. O padrão da fratura no rádio é rotacional. Não é compatível com queda. É torção forçada por contenção manual. Eu já registrei a notificação compulsória às 11h47. O conselho tutelar foi acionado. Senti a mandíbula endurecer. E ele? Perguntei. Chegou antes da ambulância. Se identificou como responsável legal. Está orientando o pessoal desde que chegou. Conseguiu falar com 2 residentes antes de eu intervir. A narrativa oficial dele já está na cabeça de metade do plantão. Onde está minha filha? Sala de espera familiar. Parece desorientada. Meu neto está sozinho? O conselho tutelar mandou uma assistente social, mas ele convenceu a supervisora de que qualquer conversa com o menino precisa passar por ele primeiro. Está bloqueando o acesso. Respirei fundo uma vez. Na magistratura, você aprende que a raiva é uma ferramenta que precisa ser guardada até o momento certo. Se você a usa cedo demais, vira combustível para o adversário. Se a usa na hora certa, ela se torna precisão cirúrgica. Fábio, preciso que você documente o vetor mecânico da fratura no laudo com exatidão máxima. Ausência de abrasões nas palmas. Natureza rotacional da lesão. E me dá acesso ao box agora. Ele vai alegar que eu não tenho autorização para. Ele não pode bloquear um avô com notificação compulsória ativa e assistente social aguardando. Se tentar, está obstruindo o protocolo de proteção infantil em unidade de saúde pública. Que ele explique isso para o Conselho Regional de Medicina amanhã de manhã. Fábio assentiu com um movimento curto e foi falar com a coordenadora. Observei do corredor. Vi o Renato se endireitar quando a Sônia caminhou na direção dele.
O intercâmbio foi rápido. Ele cruzou os braços, disse alguma coisa. Ela disse alguma outra coisa. Ele olhou para mim. Eu não desviei. Dei a ele o olhar que aprendi a dar em mais de 4 décadas de tribunal, aquele que diz: já sei o tamanho da sua estratégia, e ela não cabe no espaço que você acha que ocupa. Renato girou nos calcanhares e caminhou para a sala de espera familiar. Os passos eram controlados demais para serem calmos. Sônia voltou. O senhor pode passar, Dr. Ferreira. Box 6. Obrigado, Sônia. Essas interações que você registrou desde que ele chegou, com horário e conteúdo, eu preciso que continuem documentadas. Ela me olhou por um segundo antes de responder. Estão documentadas desde a primeira. O Dr. Fábio me avisou que o senhor poderia vir. Há pessoas que entendem o que está em jogo antes de você precisar explicar. Essas pessoas valem mais que qualquer rede de contatos. Afastei a cortina azul do box 6. Mateus estava sentado no canto da maca, as costas pressionadas contra a parede. O braço esquerdo estava imobilizado com uma tala de gesso provisório, apoiado contra o peito com uma tipóia branca. Ele tinha o olhar que eu aprendi a reconhecer nos últimos meses, não o olhar assustado de quem não sabe o que fazer, mas o olhar alerta de quem aprendeu a mapear todas as saídas antes de relaxar. Quando me reconheceu, o corpo dele tremeu. Não foi choro. Foi o tipo de tremor que acontece quando uma estrutura que estava se sustentando por tensão pura finalmente encontra um ponto de apoio. Estamos sozinhos, Mateus, disse com voz firme, mas baixa. Ele saiu. A porta está vigiada. Pode respirar. Ele disse que o senhor não podia fazer nada, vovô. Disse que se eu fosse falar com qualquer pessoa, ele se encarregaria de que mamãe perdesse tudo. Aproximei-me da maca sem tocar nele ainda. Conheço a fisiologia do medo. Você não toca em alguém que passou meses aprendendo que o contato físico antecede a dor. Ele estava errado, disse. Ele é bom em parecer invencível. Confundiu isso com ser invencível. Essa noite você não volta para aquela casa. Nem essa, nem qualquer outra. Mateus olhou para o braço imobilizado. Uma vibração percorreu os dedos dele. E mamãe, vou cuidar disso em seguida. Primeiro preciso que você me conte o que aconteceu, do começo do jantar, sem deixar nada de fora. Puxei uma cadeira de plástico e me sentei ao lado da maca, ajustando a postura até ficarmos na mesma altura. Em 42 anos de magistratura, aprendi que a diferença entre um depoimento verdadeiro e um depoimento construído está no ritmo da narração. A verdade tropeça, corrige a si mesma, volta atrás. O ensaiado flui demais. O relato do Mateus tropeçou. Corrigiu datas. Voltou atrás 2 vezes para ajustar detalhes. Era absolutamente real. Começou no jantar de terça, um comentário que fez sobre um vídeo que estava editando para a escola. Renato decidiu que o tom foi desrespeitoso. Não gritou na mesa. Esperou, deixou o garfo com um clique deliberado e disse que iam conversar no corredor. O corredor era onde a geografia da casa mudava. Mateus descreveu a mão do Renato fechando no seu braço como uma garra, os dedos afundando no músculo enquanto o empurrava contra a parede. A mãe dele tinha ficado no vão da porta. Não gritou. Ficou com o rosto convertido em uma máscara que Mateus chamou de aquela cara que ela faz quando não quer ver. No carro para o hospital, Renato passou 20 minutos narrando para Mateus, com voz quase carinhosa, exatamente como o acidente tinha acontecido. Ensaiou a história do tapete escorregadio na escada até soar como memória. Escutei sem interromper. Minha mente catalogava cada detalhe como se estivesse construindo uma petição. Mateus. 3 perguntas. Responde com precisão. Ele assentiu. Primeira. Isso aconteceu outras vezes? Não necessariamente fratura. Qualquer coisa física. Em março, ele me jogou contra a estante do quarto. Eu disse para o professor de educação física que tinha levado bolada na costela no treino. Segunda. Alguém na escola notou alguma vez? A professora de história perguntou uma vez sobre um roxo no pescoço. O Renato mandou um e-mail para a escola dizendo que eu tinha tido uma reação alérgica à cera de natação.
Sentada atrás de um computador, aquela professora havia feito a pergunta certa. O Renato havia chegado antes da resposta. Terceira. Ele alguma vez mencionou meu nome durante essas situações? Mateus olhou para o braço imobilizado. Ele dizia que o senhor era um velho que não entendia mais como o mundo funciona. Que homenagem à pasta de magistrado aposentado não assusta ninguém. Que se eu tentasse contar alguma coisa, ele tinha contatos que fariam o senhor parecer um idoso com problemas cognitivos buscando atenção. Registrei a informação sem deixar aparecer nos olhos. Pus a mão no ombro são dele. Uma pressão firme. Breve. Você fez tudo certo esta noite. Guardar esse número todos esses meses exigiu mais disciplina do que a maioria dos adultos tem. Agora vou fazer umas ligações. Enquanto estou fora, ninguém entra aqui sem que Sônia venha te avisar primeiro. Isso não é esperança. É logística. Me levantei para sair. Mas antes de afastar a cortina, notei o relógio no pulso dele. Um smartwatch robusto, preto, que eu tinha dado para ele no aniversário de 15 anos. Fiquei parado. Conheço as funções daquele modelo. Mateus, disse baixo. O relógio está gravando? Ele olhou para o pulso. Depois olhou para mim. Pela primeira vez desde que entrei, um sinal do menino que eu conhecia apareceu no canto da boca. Ativei o gravador de voz quando a gente entrou no corredor lá em casa. Ficou gravando o carro inteiro. O que ele falou sobre a escada. O que ele disse que eu ia contar para os médicos. Tá tudo na nuvem. Olhei para a telinha. O ícone de gravação estava ativo. Renato tinha a postura. Eu tinha a hierarquia. Mas o menino tinha a única coisa capaz de desmontar toda a arquitetura de uma mentira. A voz do próprio agressor, construindo ela. Não toca. Deixa gravando. Vou buscar a assistente social. Saí do box. A cortina se fechou com um estalo suave atrás de mim. O ar da emergência se sentiu diferente. O predador ainda estava na sala de espera, mas a presa tinha acabado de se tornar a testemunha principal. Subi pelo corredor lateral, em direção à escada de serviço. Há lugares nos hospitais onde as câmeras têm ângulo cego e as conversas não chegam à supervisão. Aprendi isso visitando clientes internados ao longo de décadas. Me apoiei na parede fria de concreto e disquei o primeiro número. Dró Helena Rodrigues respondeu no segundo toque. 30 anos de direito de família no interior de São Paulo, 2 mandatos como conselheira do OAB. Não gosta de conversa fiada depois das 11. Osvaldo. Imagino que não seja sobre Jardim. Meu neto está no Santa Mônica com fratura rotacional no rádio. Laudo incompatível com queda. Notificação compulsória já foi feita. O agressor é Renato Cavalcante, da Cavalcante Incorporações. Está usando conexões políticas para controlar a narrativa dentro da unidade. Tenho 9 meses de documentação e áudio gravado no relógio dele. Um silêncio. O som de uma caneta. O áudio é inequívoco? Captura a agressão e a construção da versão falsa no trajeto ao hospital. Me manda tudo agora. Registro, imagens, arquivos. Vou acionar a vara de família pelo plantão. Conheço o juiz de plantão dessa comarca. Se o laudo for tão claro quanto você descreve, temos medida protetiva antes das 4 da manhã. Liguei para o segundo número. Gilberto Souza, promotor de justiça com quem trabalhei em casos de crime organizado há 15 anos. Homem que passou a vida inteira caçando pessoas que usam cargos para cometer crimes. Osvaldo. A essa hora, ou alguém morreu, ou você tem uma prova que não pode esperar. Tenho as duas coisas. Um menino quase foi morto aos poucos durante 9 meses. E tenho a prova. Passei o resumo em 90 segundos. Gilberto não interrompeu. Cavalcante Incorporações, disse ele quando terminei. Esse nome apareceu numa investigação de licitação fraudulenta em Itupeva há 2 anos. O processo está parado por falta de testemunho. Se o padrão de comportamento do seu áudio for o que você descreve, temos nova perspectiva de investigação. Me manda os arquivos cifrados. Só cifrados. A terceira ligação era a mais delicada.
Drora Vera Sampaio, coordenadora regional do Conselho Tutelar, com quem colaborei em 2 processos de destituição de poder familiar durante minha carreira. É a pessoa que mais rapidamente entende o que está acontecendo quando um adulto poderoso usa a estrutura familiar para isolar uma criança. Vera, tenho uma situação no Santa Mônica. Meu neto, 15 anos, fratura não acidental. O agressor está bloqueando o acesso da assistente social desde que chegou. Identificou-se como responsável e está impedindo qualquer conversa direta com o menino. Já recebi a notificação do plantão, Osvaldo. Tô mandando a Patrícia agora. Ela é a mais experiente que tenho no plantão. Se ele tentar bloquear de novo, ela aciona isolamento protetivo do box. Enviei todos os arquivos cifrados para os 3 destinatários. Olhei o relógio, 0h51. 51 minutos desde que o telefone vibrou na minha gaveta. Voltei para o corredor principal da emergência. Renato Cavalcante estava me esperando no fundo do corredor, perto da porta de acesso à ala administrativa. Um lugar onde a iluminação era mais fraca, onde as câmeras tinham ângulo reduzido. Escolha deliberada. Ouvi os passos dele antes de dobrar a esquina. Passada pesada e rítmica de homem, acostumado a entrar em salas como se o chão fosse dele. Doutor Ferreira, disse com aquela voz de barítono treinada para reuniões de negócio. Acho que houve um mal-entendido grave esta noite. As emoções estão à flor da pele. É compreensível. Parei a 2 metros dele. Mãos no bolso. Respiração constante. Mateus teve um acidente doméstico infeliz, continuou ele, se aproximando com a lentidão calculada de quem está tentando ocupar espaço. Essas coisas acontecem com adolescentes. É uma questão de família. O senhor, com todo o respeito, está tornando isso algo que não é. Olhei diretamente para ele. Não piscando. Em tribunal, hesitar é um erro que o adversário sente antes de você perceber. O laudo de emergência já foi emitido, disse com a voz tão estável quanto o horizonte de manhã cedo. A fratura rotacional é fisicamente incompatível com queda. Notificação compulsória saiu às 11h47. Advogada da vara de família já está lendo o processo. Promotoria foi acionada. Esses não são movimentos que eu iniciei, Renato. São protocolos que se ativam quando um menino de 15 anos chega num pronto-socorro com o osso torcido por força manual. Ele mudou o peso do corpo. Sutil. O cálculo de quem percebe que o terreno não é o que acreditava. O senhor é um juiz aposentado com rancor pessoal, disse a voz esfriando. Não tem jurisdição, não tem cargo, não tem nada além de um sobrenome que não assusta mais ninguém nessa comarca. O Renato Cavalcante tem contratos ativos com 3 prefeituras, 2 vereadores que me atendem quando ligo, e um advogado que já entrou com medida cautelar para limitar seu acesso ao menino antes de o sol nascer. Tenho 3 arquivos de áudio, disse. O silêncio que se seguiu foi o tipo de silêncio que só existe quando uma palavra muda a arquitetura inteira de uma situação. 3 meses de gravação em alta fidelidade, capturada por um dispositivo que você passou direto. Tenho 9 meses de observações clínicas com marcas de tempo precisas. Tenho laudo ortopédico com assinatura do chefe de emergência descrevendo lesão rotacional por contenção manual. E tenho o áudio do trajeto até este hospital onde você, com a sua própria voz, ensaiou a história da escada escorregadia para um menino de 15 anos com o braço quebrado. Dei um passo para frente, invertendo a pressão. Seus contatos políticos são eleitorais. O que está entrando agora é processo penal. Lesão corporal grave em menor de idade. Violência doméstica. Coação de testemunha. Nenhum vereador entra num processo do Ministério Público por você. Essa placa política que você usa para silenciar pessoas dentro de casa não passa pela porta de um promotor federal com 30 anos de carreira. O rosto dele mudou. Foi uma transformação lenta, de dentro para fora. O encanto se evaporou. O que ficou foi aquela vacuidade que eu já vi em réus que percebem no meio de um julgamento que a saída que calculavam não existe mais. Você não tem nada que aguente um tribunal. Sussurrou, a voz perdendo o barítono. Não opero com crenças, disse.
Opero com provas. E as provas estão subindo agora para um servidor seguro na máquina da doutora Helena Rodrigues. Se eu não estiver de volta ao box 6 em 10 minutos, a sequência se ativa sozinha. Era mentira quanto ao automático. A subida era manual, mas na luz daquele corredor, às quase 1 da manhã, ele não podia se dar ao luxo de apostar contra um homem com 42 anos de experiência em não piscar. Ele me olhou com o peito subindo em respirações curtas. Buscou uma abertura, alguma forma de usar o tamanho físico ou a rede de contatos para recuperar o controle da narrativa. Não encontrou nada exceto os olhos planos e implacáveis de um homem que passou a vida inteira olhando para pessoas que achavam que o sistema trabalhava para elas. Terminamos aqui, disse. Não é sugestão, é encerramento. Dei as costas a ele e caminhei em direção à escada de serviço sem olhar para trás. Não dei a ele a satisfação de uma última mirada. Era um gesto deliberado de desprezo calculado. Minha filha estava na sala de espera familiar, no canto mais afastado do fluxo de pessoas. Tinha limpado o rosto, mas os olhos estavam inchados. As mãos estavam entrelaçadas sobre o colo com uma rigidez que eu reconheci, porque vi a mesma posição na postura de testemunhas que estavam prestes a se contradizer. Não me sentei ao lado dela. Puxei uma cadeira e sentei diretamente na frente. Precisava que ela pudesse ver meu rosto inteiro e ler nele a ausência completa de julgamento. O Renato está sendo retirado do hospital agora, Carla. Tenho medida protetiva entrando na vara de família antes do amanhecer. O Mateus não vai voltar para aquela casa. Ela abriu a boca. Fechou. E eu? A voz saiu fraca, como fio de linha. Você tem escolhas reais pela frente. A Helena Rodrigues precisa de uma declaração voluntária sua sobre os últimos 18 meses. Não como ré. Como testemunha, a promotoria já determinou que você foi vítima de controle coercitivo. Uma lágrima. Só uma. Descendo pelo lado do rosto. Eu fiquei no vão da porta, pai. Eu ouvi e fiquei parada. Eu sei. Não vou fingir que não sei. Eu devia ter. Você vai, disse, interrompendo com gentileza. A partir dessa hora. O que você faz agora é a única medida que importa esta noite. Me inclinei levemente para a frente. Ele passou 18 meses te ensinando a acreditar que qualquer movimento seu ia piorar as coisas. Isso não é fraqueza. É um resultado previsível de um método. Mas o método acabou. O que eu preciso agora é que você se levante. Ela me olhou por um tempo longo. O único som era o ventilador de ar-condicionado no teto. Depois assentiu. Devagar primeiro. Depois firme. O que eu preciso fazer? Precisa se levantar. Respondi. Me levantei primeiro. Estendi a mão. Ela a pegou e se pôs de pé, os joelhos vacilando um segundo antes de encontrar o equilíbrio. Se alisou a saia, respirou fundo. A mulher que tinha entrado naquela sala de espera 3 horas atrás estava parada numa equação que não era dela. A que saiu comigo pelo corredor era a filha de um juiz federal que sabia que o processo tinha apenas uma direção possível. Helena Rodrigues estava no corredor leste quando chegamos, o sobretudo no braço, as lentes de leitura descidas na ponta do nariz, o polegar deslizando pelos documentos no celular. Levantou os olhos. O juiz de plantão assinou a medida protetiva de emergência há 6 minutos. Disse ela sem preâmbulo. Renato Cavalcante está proibido de se aproximar de qualquer membro desta família. A Patrícia do Conselho Tutelar já terminou a entrevista inicial com o Mateus. Olhou para a minha filha. Precisamos da sua declaração agora. Carla olhou para mim. Pode ir, disse. É o depoimento dela que completa o caso. Ela sentiu e foi com Helena sem hesitar. Voltei ao box 6. Mateus estava mais recostado agora. A hipervigilância nos olhos tinha recuado 1 milímetro. O Renato foi embora? Está sendo conduzido para fora agora. Sem arma. Sem poder nenhum aqui dentro. Ele olhou para o teto um instante. E mamãe? Está dando o depoimento. Está fazendo a parte dela. Silêncio.
Aquele silêncio de quem está processando uma informação que ainda parece grande demais para o tamanho do espaço onde foi dito. Vovô, fala. O senhor foi. Eu liguei e o senhor foi. Peguei uma cadeira. Me sentei ao lado da maca. Eu te dei aquele número exatamente para isso. Não disse mais nada por um tempo. Não era necessário. Em 42 anos de magistratura, aprendi que existem momentos onde a função de um adulto não é preencher o silêncio, mas simplesmente estar presente nele. Às 4h17 da manhã, Helena me ligou do corredor. Osvaldo, a declaração da sua filha está registrada, é completa, voluntária, e constitui o conjunto probatório mais sólido que vi em caso de violência doméstica com um agressor de perfil socioeconômico elevado nos meus 30 anos. O laudo ortopédico, o áudio do relógio, as suas 9 meses de documentação e o testemunho dela formam um processo que não tem defesa plausível. Respirei fundo. A guarda provisória de emergência? O juiz assina ao amanhecer. Mateus vai para sua casa. Carla pode ir também ou pode ir para o apartamento dela. As fechaduras foram trocadas há 1 hora pelo seu contato de segurança. Agradeci e desliguei. Entrei no box. Mateus. Às 6 da manhã você recebe alta. Vai vir para a minha casa. Ele ficou quieto um instante. Definitivamente, ordem judicial com efeito imediato a partir do amanhecer. Isso não é uma esperança. É um fato com número de processo. Pela primeira vez em 9 meses, o menino que eu conhecia apareceu nos cantos da boca. Não foi uma garra. Foi apenas a certeza de quem por fim pode parar de calcular a distância para a saída mais próxima. Chegamos à minha casa em Jundiaí às 10 da manhã. Mateus dormiu 17 horas seguidas. Não foi o sono inquieto de quem se rendeu. Foi o sono de um corpo que, por fim, recebeu permissão formal para parar de fazer guarda. Na primeira tarde, minha filha ficou sentada na cozinha olhando para o jardim dos fundos. Fiz café. Deixei uma xícara ao lado dela. Não perguntei nada. Deixei o vapor ser a única conversa entre nós. No segundo dia, Mateus desceu de manhã cedo, o cabelo revirado, uma camiseta velha minha 3 números maior que ele. Olhou para a garagem no fundo do quintal. O Fusca ainda está lá dentro, vovô, debaixo da lona. Exatamente onde ficou quando seu avô morreu. Ele olhou para o galpão um longo instante. O senhor nunca consertou? Estava esperando a pessoa certa para trabalhar nele. Um Fusca 1972 não precisa só de mecânico. Precisa de alguém que entenda que o processo de consertar é mais importante que o resultado. Ele me olhou. Vi a compreensão piscando nos olhos dele à ideia de que aquele carro tinha ficado parado não por descuido, mas como um investimento de longo prazo num futuro que ele ainda não sabia que tinha. Podemos abrir no sábado? Às 7 da manhã. Nenhum minuto mais tarde, na quarta semana, Droro Helena ligou às 7h15 da manhã. Osvaldo. A promotoria fechou o caso ontem à tarde. Renato Cavalcante foi denunciado formalmente por lesão corporal grave em menor, violência doméstica qualificada e coação de testemunha. O laudo complementar do IML confirmou uma fratura consolidada antiga no mesmo braço, estimada entre 6 e 8 meses atrás. Nunca recebeu tratamento. O menino deixou soldar sozinho. Fiquei parado no meio do corredor por alguns segundos. A informação chegou com o peso físico de um objeto sólido. 6 meses atrás, Mateus tinha atravessado o meu jardim, comido à minha mesa, com um osso quebrado dentro do braço e um segredo dentro do peito, e eu não tinha visto. Havia documentado os roxos, as mangas compridas em dias de calor, o isolamento crescente, mas não havia visto a falha estrutural no próprio osso. Fui até o despacho e fechei a porta. Fiquei sozinho por 5 minutos. É o que faço desde os meus anos de tribunal, quando uma sentença revela algo que eu devia ter visto antes. Comprimia a culpa numa forma pequena e densa, e aguardava num lugar fundo, onde não interferisse no trabalho que ainda precisava ser feito. Depois abri a porta. 1 semana mais tarde, o julgamento foi marcado. Fui ao galpão, onde Mateus estava trabalhando no Fusca com uma chave de fenda
e um pano velho nas mãos. Era sobre o julgamento? Ele se virou. Limpou as mãos no pano. Me encarou com uma clareza nos olhos que me disse que o menino que eu trouxe do Santa Mônica já não existia mais. Vou testemunhar. Decidi com a psicóloga semana passada. Se eu não falar em voz alta na frente das pessoas que importam, é como se quase não tivesse acontecido. E aconteceu. Terminei de me esconder. Olhei para o aço que estava voltando à coluna dele. Isso é exatamente o encerramento certo do processo. Naquela tarde, ouvi risadas vindo do quarto dele. Não a risada medida e calculada que ele usava quando queria deixar os outros confortáveis. A risada brusca e breve que acontece no meio segundo antes que o cérebro intervenha. Um menino de 15 anos sendo um menino de 15 anos. Fiquei parado no corredor escuro por 1 minuto inteiro. Não entrei. Não disse o nome dele. Deixei o som se espalhar pela casa, rebatendo nos tetos altos e nos pisos de madeira. Era o dado mais importante que eu tinha coletado em todo esse tempo. Melhor do que qualquer gravação de relógio. Melhor do que qualquer laudo forense. Era assim que essa casa sempre deveria ter soado. 3 meses depois, o julgamento terminou. O ciclo de notícias já tinha se deslocado para outros escândalos. O mundo tinha esquecido a documentação de 9 meses e o áudio no relógio. Mas no galpão ao fundo do quintal, os ecos finalmente estavam se apagando. Mateus tinha vindo antes das 7, o cabelo revirado, 2 cafés de uma padaria da avenida nas mãos. Trabalhou em silêncio pela primeira hora. O carburador novo, chegado de um fornecedor de peças antigas que levou 2 semanas para encontrar, estava instalado e ajustado. Quase tudo estava pronto. Acho que ficou, vovô, disse ele com a voz abafada debaixo do capô. Se afastou e limpou a testa. Tentamos? Perguntei. Ele foi até a porta do motorista. Abriu. Sentou. Colocou a chave na ignição. O motor engasgou uma vez. Depois 2. Na terceira pegou. Um rugido baixo, irregular no começo, depois se assentando num ronco constante que preenchia o galpão inteiro. Mateus saiu do carro devagar. Ficou do lado de fora, ouvindo. Minha filha apareceu no vão da porta do galpão com uma xícara de café. Parou no limiar, entendendo que aquele era o espaço deles, não dela. Assistiu de longe. Mateus a olhou, só por 1 segundo, e fez um gesto pequeno com a cabeça. Não era convite. Mas era reconhecimento. Era um pasilho longo ainda. Mas ele estava caminhando nele. Me apoiei no banco de trabalho e deixei o ronco do motor encher o silêncio. Pensei no telefone na gaveta da mesinha. No número que dei para uma só pessoa. Pensei nos 9 meses de entradas numeradas. Na madrugada fria do Santa Mônica. Na lona que cobriu aquele carro por mais de 1 década esperando o momento certo. Passei 42 anos aprendendo a reparar o que a lei consegue reparar. Passei o último ano aprendendo que há coisas que só o tempo e a presença reparam e que a única diferença entre as duas é que uma você aprende na faculdade e a outra você aprende no chão de um banheiro de hospital, às 2 da manhã, ao lado de quem você ama. Mateus olhou para mim por cima do capô. Vovô, olha, a gente vai ficar bem de verdade? O olhei diretamente. Não como vítima. Como o homem que estava se tornando, aquele que atravessou a escuridão e saiu com a coluna intacta. Já estamos bem, Mateus. O perigo passou. O resto é trabalho. E eu sei trabalhar. Você sabe trabalhar. Ele assentiu uma vez. O assentimento de quem aceita um plano depois de verificar os cálculos. A gente sabe trabalhar. Entramos juntos pela porta da cozinha. O cheiro de café fresco nos recebeu. O ronco do Fusca continuava lá fora, constante, como um coração que por fim aprendeu o ritmo certo. Pela primeira vez em 18 meses, não precisei abrir nenhum arquivo antes de dormir. Não havia mais nada para documentar. A única gravação que importava agora era o som da minha família respirando nos quartos ao lado do meu.